Há alguns dias, o instável primeiro-ministro do Reino Unido, Sir Keir Starmer, disse que seu país, há muito atingido pelo terror, agora enfrenta um novo espectro: solitários violentos, desajustados e jovens em seus quartos. Ele afirma que os incels, ou celibatários involuntários, são geralmente homens que expressam hostilidade e ressentimento extremo em relação àqueles que são sexualmente ativos, especialmente mulheres, e que eles representam um perigo para o país. Enquanto Sir Keir, como todas as pessoas deveriam, condena qualquer expressão de violência, o que ele não explica é que, embora existam muitas razões para a cultura incel recém-formada, uma das mais óbvias é o simples fato de que, em todo o mundo ocidental, agora existem nações com muito mais jovens homens do que mulheres, e que isso é resultado e foi criado pelas políticas implementadas por governos de Ottawa a Berlim. E políticas têm consequências, assim como a migração sempre fez parte da experiência humana. Muitos historiadores afirmam que a má gestão de uma crise migratória há 1700 anos ajudou a levar à queda do Império Romano. E é a migração em massa de pessoas que estão atualmente em movimento, tendo o Ocidente como destino final, que se tornará a questão definidora do nosso tempo. Embora haja muitos fatores a serem considerados, um aspecto da migração atual se destaca em relação a outros movimentos em massa de pessoas nos últimos tempos. Ela é composta principalmente por homens jovens. E esses homens jovens vindos de lugares como a África e o Oriente Médio, por exemplo, estão chegando em números tão desproporcionais que estão desequilibrando a balança de gênero de alguns países da Europa e agora até mesmo do Canadá, a ponto de, segundo sociólogos, uma grande desestabilização poder ser o resultado final. Agora, falando sobre homens e masculinidade, é claro que a maior parte da grande mídia, do governo e de outros órgãos do Estado parecem ter uma antipatia extrema por qualquer coisa, digamos, masculina. Muitos de vocês devem se lembrar, assim como eu, das controvérsias causadas por Joe Rogan, que é um cara saudável, durante a pandemia, quando ele fez várias afirmações polêmicas sobre o vírus, vacinas e lockdowns, muitas das quais, obviamente, acabaram se mostrando verdadeiras. Foi também nessa época que ele mencionou algo que ajuda nós, meros mortais, a manter a saúde, que é o nicotinamida mononucleotídeo. Agora, em vez de eu tentar explicar, vou deixar o Dr. Andrew Huberman, um neurocientista titular de Stanford, que recentemente participou do podcast do Joe Rogan, explicar o que é o nicotinamida mononucleotídeo e como a Big Pharma está tentando tirá-lo de circulação ao patentear como um medicamento de prescrição devido à sua incrível eficácia. Nas nações mais populosas do mundo, China e Índia, os homens superam as mulheres em milhões. As autoridades de saúde chinesas consideram o desequilíbrio de gênero entre recém-nascidos o mais grave e duradouro do mundo. De acordo com Nicholas Eberstadt, em seu livro O Futuro Demográfico, ele projeta que até 2030, 1 em cada 4 homens chineses nunca vai se casar. Numerosos comentaristas estão prevendo que essa situação levará a níveis aumentados de comportamento antissocial e violência e que, em última análise, representará uma ameaça à estabilidade e segurança desses países. E há evidências empíricas para esses prognosticadores do apocalipse. O gênero é um fator individual bem estabelecido relacionado ao crime, especialmente ao crime violento. Todas as culturas mostram que a maioria dos crimes violentos é cometida por homens jovens, solteiros e de baixo status. Na China, acredita-se que jovens trabalhadores migrantes do sexo masculino cometem desproporcionalmente crimes urbanos, especialmente violentos. Relata-se que os migrantes representam 50% de todos os casos criminais nas principais cidades receptoras de migrantes internos, com algumas cidades relatando até 80%. Na Índia, estudo entre 1980 e 1982 mostrou forte correlação entre taxas de homicídio e razão de sexo nos estados, mesmo controlando fatores como urbanização e pobreza. Como postulado por Valerie Hudson e Andrea Dambor em seu estudo Um excesso de homens, um déficit de paz, eles preveem que homens solteiros podem causar violência em grande escala, doméstica e internacional.
Os autores também argumentam que o desequilíbrio de gênero pode impactar a segurança regional e até global, especialmente porque os países vizinhos como Paquistão, Taiwan, Nepal e Bangladesh também apresentam altas taxas de desequilíbrio de gênero. Além disso, os autores sugerem que qualquer sociedade se torna instável quando a proporção de sexo atinge cerca de 120 homens para cada 100 mulheres, pois muitos homens condenados à solteirice ficam desesperados. A escassez de mulheres causada pela poligamia é frequentemente apontada como um dos principais fatores de desestabilização na sociedade de grande parte da África e do mundo islâmico. Segundo a revista The Economist, onde a poligamia é comum, a turbulência costuma seguir. Os 20 estados mais frágeis do mundo são todos em algum grau ou muito poligâmicos. Nações poligâmicas também têm mais probabilidade de invadir seus vizinhos. Pesquisa da Escola de Economia de Londres identificou forte relação entre casamento plural e guerra civil. Na verdade, grupos como Boko Haram e Estado Islâmico do Iraque e da Síria usam a teologia do Islã, assim como o exemplo do próprio profeta Maomé, para regularmente massacrar os homens de grupos que eles consideram hereges ou descrentes. E escravizam sexualmente suas mulheres. Valerie Hudson, em outro estudo, descobriu que o alto preço do dote, típico em sociedades poligâmicas, é um fator crítico que predispõe jovens a se envolverem em violência organizada por motivos políticos e que grupos jihadistas sabem disso e exploram essa situação. E ao observar a Europa Ocidental, que não tem afinidade cultural com a poligamia ou abortos seletivos por sexo, o mesmo problema de desequilíbrio de gênero está sendo importado por meio de políticas, e todas as suas consequências estão começando a se manifestar em países como Suécia, Alemanha e até mesmo no Canadá. Embora o tsunami de imigrantes em direção à Europa Ocidental tenha diminuído um pouco no último ano ou algo assim, milhões e milhões de pessoas do mundo em desenvolvimento ainda querem fazer dos estados de bem-estar social da Europa Ocidental seu novo lar. A grande maioria dos que já chegaram são homens jovens. Imagens de pessoas sendo levadas por traficantes para barcos de ONGs no Mediterrâneo, tentando romper portões nas escraves espanholas no norte da África e a crise dos pequenos barcos no Reino Unido mostram que esse tema é jovem e masculino. E assim como indicado nesses estudos, também há evidências de que, com a abundância de homens jovens solteiros com a qual a Europa está lidando agora, a agressividade provavelmente aumentará substancialmente, como estamos testemunhando hoje, com cada manchete macabra após manchete chocante e horrível. Assim, imagens de mulheres em estações de trem tomadas pela euforia, acenando com cartazes de "refugiados, sejam bem-vindos", desapareceram, e o clima do continente mudou consideravelmente, o que pode ser melhor demonstrado pelo endurecimento em relação ao tema, assim como pela guinada à direita politicamente em todo o continente, sendo a Alemanha o melhor exemplo. Em artigo no Irish Examiner, Daniel Gross aborda informações semelhantes para explicar o aumento do populismo e a rejeição à política de fronteiras abertas da União Europeia. Ele aponta que a chegada de um grande número de imigrantes do sexo masculino está desencadeando uma resposta enraizada na psicologia evolutiva. A implicação, Gross destaca, é que, à medida que os desequilíbrios de gênero aumentam em toda a Europa, a rejeição às fronteiras abertas pode estar parcialmente enraizada em uma resposta primitiva de defesa por parte dos homens locais que querem proteger seu território, incluindo suas mulheres, de outros homens que estão chegando. Enquanto os Estados Unidos recuperaram o bom senso e o fracassado primeiro-ministro do Canadá deu indícios de seguir pelo mesmo caminho, a agenda de fronteiras abertas que está em pleno andamento na Europa não mostra sinais de diminuir. E se o atual desequilíbrio de gênero não for corrigido, os celibatários involuntários, ou incels, podem possivelmente criar problemas de longo prazo que poderiam mergulhar o continente em uma violência generalizada e interminável de todos os tipos.
Isso também levará inevitavelmente a uma grande expansão da indústria do sexo, incluindo suas práticas mais inaceitáveis, como coerção e tráfico, assim como aconteceu na Índia e na China nas últimas décadas, e já ocorre com a diáspora ucraniana na Europa nos últimos 3 anos. Mas o que está claro é que nada disso é uma surpresa. Tudo isso era previsível e foi previsto por muitos, inclusive por este canal, e mesmo assim foi importado, facilitado, acelerado e incentivado pelas autoridades.